Aleluia, glória a Deus. Estou regozijada de alegria, de ouvir o louvor, de ouvir a palavra. E quero dizer para você, meu amado, nessa tarde, que Deus venha lhe abrir a mente, o entendimento, lhe tirar o bloqueio da mente, para guardar essas palavras no seu coração. Não possa dormir à noite com essas palavras, com esse hino maravilhoso. Amado, eu quero dizer para você nessa tarde, nós também nascemos igual a vocês, que Deus, Ele nos gerou no ventre da nossa mãe, e nós não sabemos por que nós estamos na terra, mas amado, eu lendo a palavra de Deus, ela mostrava que nós estamos nessa terra continuando o reino de Deus. Mas amado, o reino de Deus, ela não está da maneira que Deus quer. Muitos se afastaram, estão desviados da presença de Deus, amado. Amado, Deus está com 1 ano e meio, mais ou menos, que Ele me mostrava falando, eu orando a palavra de Deus e orando pelas pessoas. E ali Ele falava, Jesus mostrava e dizia assim: filha, fala para a humanidade que eu os amo, se arrependa dos seus pecados, volte-se para mim. Então, amados, quando Jesus Ele falando isso, Ele mandando eu entrar nos ônibus, nós estamos aqui realmente no terminal, aonde nós colocamos o nosso pé, nós temos que falar do amor de Deus, porque é uma geração que já se passou. Se uma primeira morreu, a segunda morreu, a geração, a terceira, e essa, amada, é a 4ª geração. Então, amado, essa geração é a última, e nós estamos vendo, cada dia que passa, os dias parece que está se diminuindo cada dia. Nós vemos a tragédia na televisão, como nesse instante aqui foi falado, você não assiste o jornal, você assiste terror. Parece que nós estamos assistindo um filme de terror, só tem mal notícia. Então nós sabemos que é povo igual a nós. Amado, preste atenção, nós estamos no fim. E quando Jesus mostrava também sobre a sua vinda, Ele mostrava num telão bem grande que Ele estava voltando e mandando nós falarmos para a humanidade. Amado, preste atenção, quanta chance Deus Ele tem dado. Será, amados, que Deus Ele fez você para viver desse jeito? É nascer, crescer e morrer. Essa semana eu fiquei complexa de ver um folheto, me alegrei. A palavra de Deus era falando o encontro de um homem com Jesus, dois homens ricos. E aquele homem rico estava preocupado e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amado, quanto hoje não tem mais preocupação na sua vida eterna? Sabe que um dia você morre. Se hoje mesmo Jesus Ele falar para você, lhe chamar, aonde passarás a tua eternidade? Aonde você passar a sua eternidade, amado? Quando eu pergunto isso para muita gente que nós pregamos, para muita gente, somos igual gente, igual a nós. Mas todos, Ele fala assim: quando eu sair da terra eu vou para o céu. Mas, amado, vive debaixo da prostituição, vive no crime, nas drogas, não honra pai, não honra mãe. E como essa vida, não respeitando as autoridades, não respeita a lei de Deus, aonde tu passarás a tua eternidade? Então, amados, a preocupação de Jesus foi vir salvar um povo na terra. E se nós falamos, mas eu já tenho a minha religião. Amado, religião nenhuma salva. Quando Jesus Ele mostrava e mandava falar sobre o amor de Deus, então, amados, eu via que não tinha nenhuma religião que salvasse na terra, que agradasse a Deus. Quero lhe dizer para você nessa tarde, amado, não tem uma religião, você sabe, nenhuma religião que vinha salvar. Então,
Então a palavra de Deus, ela diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as pessoas pensam que é somente eu creio. Mas, amado, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Tem gente que nasce, cresce, morre, nunca leu a palavra de Deus. Aonde você passará a tua eternidade? Existe, amado, dois caminhos, céu e inferno. Existe Deus e demônios. Tem gente que às vezes pensa que o inferno é dos demônios. Amado, até os demônios foi Deus quem criou. Certo? Então, amado, é necessário que nós temos a salvação eterna. Porque Deus, ele amou o mundo, amou a humanidade, amou todos, para salvar toda a humanidade. Deus amou toda a humanidade para salvar. E como é que eu faço como aquele homem rico falou? Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Saia agora, em nome de Jesus. Saia agora, pega a tua mala e cai fora. Aquele que não aceitar a Jesus como seu Salvador, amém, não pode ter a salvação. Amém, querido? Como eu já falei outro dia, nesse mesmo local, amados. Está com 1 ano e pouco, Jesus ele mostrava sobre o céu e sobre o inferno. Até não precisa mais saber que nós sabemos. Falava sobre o céu e sobre o inferno. Então a palavra de Deus, ele diz em João 14, ele disse assim: não se turbais o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amado, quando Jesus ele disse isso, ainda estava na terra. Para as pessoas não ficarem turbadas, porque muitos naquela época ficavam turbados. E como hoje muitos ficam muito perturbados. Quantos vai dormir perturbados, chorando? Porque tem vezes que nós ficamos perdidos na terra. Como nós vamos passar a nossa eternidade, amado? Então ali em João 14, Jesus falando isso, sobre o céu, sobre uma nova terra. Amados, pense nisso. Jesus foi preparar uma cidade, foi preparar uma morada para mim e você, amado. E você não sabe disso. Você só se preocupa na morada da terra. Só queremos, amado, viver na terra, na riqueza. Então, amado, a riqueza da terra é pobreza para aquele que Deus nos criou. A riqueza da terra é pobreza para Deus. Você vê, amado, que você quando morre deixa tudo. Do mesmo jeito ou não, o pior de que é quando você nasce, que você morre. Quando você nasce, em João 3, a palavra de Deus diz: é necessário que nasça de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma transformação, uma aceitação a Jesus. A palavra de Deus, ela disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. E aquele que não crer será condenado. Que condenação é essa, mano? Eu lendo na palavra de Deus, ele falava ali em Apocalipse, fala sobre a fornalha. O inferno, Jesus ele mostrava uma prisão muito grande que nós temos também na terra. Mas ela ainda é enorme, muito grande, que não tem tamanho, não tem fim. Muita gente pensa que é engano, mas existe realmente o inferno. É uma prisão como existe na terra. Assim como muitos na terra não podem viver ao nosso meio, estão presos. Bem assim é o homem que morre sem Deus. Ele não sabe para onde vai, ele se torna perdido. Então, amado, o caminho é Jesus, ele é a verdade, ele é a porta, ele é o caminho. Se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, ele é o autor e consumador da nossa fé, amados. Jesus, ele é lindo, Jesus é maravilhoso.
O Jesus é muito glorioso. Como este sol está brilhando no meu rosto. Jesus ainda mais, ainda amado. O Jesus maravilhoso que nos dá gozo em nossa alma, em nosso espírito. Jesus, ele é lindo, amados. E muita gente gostaria de ter a presença de Deus, mas é necessário que deixe a vida de pecado, os nossos pensamentos, tenha uma vida transformada e busque Ele. Amados, aceite a Jesus como seu Salvador. Converse com Jesus, porque Jesus é o caminho. Ele é a solução de nossos problemas. O mundo está deste jeito, mas Jesus é a solução. Se as autoridades e os governantes tivessem uma vida transformada com Jesus, o mundo seria diferente, amado. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso ar que respiramos, Jesus é o nosso sangue, amados, que circula em nossas veias. Jesus, ele é lindo, maravilhoso. O Pai e o Espírito Santo maravilhoso, que ele vem sobre as nossas vidas. Nós temos vida por ele, amados. Deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu, foi chicoteado. Cada chicote que passava sobre Jesus arrancava o couro por nós. É uma morte maravilhosa que por Jesus. Ainda não vi uma morte como a morte de Jesus, amado. E é somente nessa tarde eu quero dizer para vocês: aquele que não tiver o nome de Jesus na terra, Deus, ele fez uma aliança com a humanidade na terra. A aliança com Deus foi com o homem na terra. Jesus nasceu no ventre de Maria e morreu na cruz do Calvário por nós, e ele deu salvação de toda a humanidade. Ele comprou todo o globo terrestre, amado. E é necessário que você também aceite, porque você sabe que salvação só tem aquele que aceita Jesus. Fora de Jesus não há outro. E eu agradeço a oportunidade, amados. Não esqueça, Jesus, ele é lindo. Estou vendo este sol tão brilhoso, é azulado, eu olho ele, eu entro. Deus, ele faz, amado. Eu vejo o sol, eu ultrapasso esse raio e ainda digo a cor dele, que é azulado, um azul muito lindo. Jesus ainda é muito mais. A glória dele é maravilhosa. E eu quero dizer para você nessa tarde: converse com Deus. Quando chegar na sua casa, diga: Jesus, vem cá, Jesus. Fale comigo também. É pela fé, amados. É pela fé. Agora, se nós vivemos na incredulidade, eu não creio. Não tem parte no reino. Você não fala com Jesus. Ele diga a você até como é lá do outro lado, que é lindo. Porque não precisa a gente morrer para saber do outro lado. Muita gente me diz assim: por que ninguém nunca vem que morreu? Deus não precisa de morto. Deus precisa ele dos vivos, de mim e você. Só a sua carne que morre, mas o seu espírito ele vai continuar vivo. E aonde passarás a tua eternidade? Aonde passarás a tua eternidade? Muitos zombam, mas na hora da morte eu tenho certeza que muitos não zombam. Ele vai passar no fogo. Uma coisa, amado, que Jesus disse para mim: filha, diga à humanidade que não existe purgatório, existe inferno. Então, amado, muita gente diz assim: puxa, que coisa tão dura é esse? Mulher, Deus não é assim não é, amados. É porque a gente quer fazer Deus de enganoso como nós. Deus, ele não é um homem para que minta. Deus é um juiz verdadeiro, poderoso, maravilhoso, que não volta atrás. Quando ele mandou Jesus para morrer e salvar, e nunca mais ele voltou atrás. Então você tem salvação, você tem herança de vida eterna. É só para quem quer, é só para quem crê. Aquele que não crê não tem vida eterna, porque a incredulidade foi tremenda. Eu agradeço a oportunidade em nome